Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos e amigos do apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Esse Café Expresso é interessante porque ele está surgindo por causa de uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas de uma ouvinte e seguidora do apostolado, que no vídeo do segundo dia da novena, porque vejam, estamos fazendo a novena, ainda estamos na novena de Santo Afonso Maria de Ligório, que a igreja celebra no dia 1º de agosto. No vídeo que fizemos do segundo dia da novena, uma irmã nossa colocou duas perguntas. Teve a dúvida com relação à oração que a novena tem. A novena, ela tem uma oração inicial, uma ladainha e, por último, outra oração que é dirigida também a Santo Afonso de Ligório. Muito bem. Na oração inicial, na primeira oração, a irmã fez a seguinte pergunta: intercessão de Jesus? E depois ela disse: se Jesus é Deus, ele vai interceder a quem? Então a dúvida é por que a oração diz intercessão de Jesus. Então essa é a dúvida central. Então primeiramente vou fazer a oração para vocês verem como está dizendo na oração, para a gente meditar sobre isso. A dúvida dela é: se Jesus é Deus, como é que Jesus vai interceder? Vai interceder a quem, já que ele é Deus? Então, vamos ver como é que diz a oração. A oração é dirigida a Santo Afonso de Ligório. Diz assim: ó meu glorioso e tão amado padroeiro Santo Afonso, vós que trabalhastes e sofrestes tanto para levar aos homens os frutos da redenção, vinde em socorro às misérias de minha pobre alma e tende piedade de mim. E aí vem a parte que a nossa irmã surgiu a dúvida. É justamente nessa parte que diz agora assim: pela poderosa intercessão de Jesus e de Maria, alcançai-me uma verdadeira contrição de meus pecados, além do perdão e remissão deles. E tem outros pedidos, como o profundo horror dos pecados, ao pecado. Então essa é a parte da oração que surgiu a dúvida, quando diz assim: pela poderosa intercessão de Jesus. E claro que provavelmente não teve dúvida nenhuma com relação à intercessão de Maria. A questão é usar a palavra intercessão para Jesus, porque ela diz assim: se Jesus é Deus, ele vai interceder a quem? Então, primeiramente, meus irmãos, vejam, sabemos que a oração cristã ela é totalmente diferente das orações que a humanidade nas diversas religiões elas fazem. Ninguém reza, ninguém faz oração como os cristãos. Por quê? Porque é mais bonita, é mais bem feita? Não, porque a oração cristã ela é trinitária. Ela é uma oração que brota da Santíssima Trindade. É a oração ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Toda a nossa oração, a oração dos cristãos, e aqui estamos falando de nós cristãos, toda a nossa oração ela é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O texto, vamos ver alguns textos bíblicos para ficar em torno desse pensamento de Jesus sendo intercessor. Aqui não tem pergunta, não é dúvida com relação a Jesus mediador, mas vamos também fazer a citação de Jesus mediador para ajudar nessa explicação. Primeiro texto para iluminar a nossa dúvida. Diz assim: Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 14. Se me pedirdes algo em meu nome,
eu o farei. Então Jesus vai falando no Evangelho e tem um momento que diz: e o que pedirdes em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, pedir algo em nome de Jesus. Então, a nossa oração cristã, ela é no nome do Cristo, no nome do Filho, através do Filho Jesus. Recordem, tudo é através de Cristo. Vejam como são as orações na liturgia. Reza-se ao Pai, quando o padre, por exemplo, diz oremos. Ele diz a oração e diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, por vosso Filho Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é ao Pai através do Filho. Recordem que o Filho, ele é o mediador de todas as coisas. Tudo foi criado por Jesus. Vamos ver o texto de São Paulo, quando São Paulo fala sobre essa parte da mediação. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus. Veja, quem? O Pai. E um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então só há um Deus, o Pai, só há um Senhor, o Filho, e só há um Espírito Santo. Então só há um mediador entre Deus e os homens. Claro, o que é mediador? É porque somente Deus, Jesus, ele é Deus feito homem. Em Jesus há duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então é nele, é no Cristo Jesus que temos tudo, inclusive as orações. A oração da novena fala assim: pela poderosa intercessão de Jesus e de Maria. A oração, ela quer dizer, no sentido da oração da novena, quer dizer que pela intercessão de Jesus, quer dizer pela intercessão do Filho de Deus, porque o Filho de Deus intercede eternamente por nós. E lembrem-se que a intercessão de Jesus é a intercessão divina. A intercessão de Jesus não é como a intercessão da Virgem Maria. E não pensem em intercessão somente como pedido, como súplica. Não. Intercessão é também uma ação, uma intervenção. O que a oração está dizendo da novena é que pela poderosa intervenção do Filho de Deus, com intercessão de Jesus como Deus na minha vida, e veja, a oração está falando com Santo Afonso, com o santo. Veja, Santo Afonso, que pela intercessão de Jesus e de Maria, que pela intervenção do Filho de Deus na minha vida e pela proteção, intercessão, ajuda da Mãe de Deus. A intercessão do Cristo é uma intercessão divina, única. A intercessão da Virgem Maria não é igual e nem tem como ser igual à de Jesus. Porque a intercessão, a própria intercessão da Virgem Maria é dentro do Cristo. Fazemos parte do mistério do corpo místico de Cristo, porque nele tudo foi criado. Vamos escutar isso de São Paulo. São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Vejam o versículo 15, como diz, o versículo antes. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Vejam, está mostrando Jesus como Deus. Aí depois diz, porque nele, no Filho, em Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então vejam, por ele foram criadas todas as coisas, é tudo através de Jesus. E a nossa oração também é através
de Jesus. Recordem que é tudo ao Pai, pelo Filho, através do Filho, no Espírito Santo. Vejam que São Paulo, quando falou da ressurreição, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele recorda justamente esse caminhar de tudo que existe para o Pai, através do Cristo, do Filho de Deus e no Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Vamos ler o 27 e o 28. O que interessa é o final da frase do versículo 28, que diz assim: Pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Ou seja, o Pai colocou tudo debaixo dos pés do Filho. Mas quando ele disser tudo está submetido, ou seja, Jesus, o Filho, fala isso, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Deus o Pai. Então o Filho submete todas as coisas ao Pai, se submete ao Pai, e Deus será tudo em todos. Então observem que tudo é ao Pai, através do Filho Jesus. E repetindo, as nossas orações também fazem isso. Então dizer pela poderosa intercessão de Jesus quer dizer isso. Eu quero, Santo Afonso, que a intercessão que eu faço parte dentro de Jesus, que a intercessão de Jesus, que eu faça parte disso. Que o próprio Senhor venha na minha vida e interceder ao Pai por mim. E para deixar claro a frase, já que a palavra é usada em intercessão e a dúvida é essa palavra referida a Jesus, vamos ver o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Diz assim: Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Está falando de Cristo. Visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Então vejam que o autor da carta aos Hebreus, falando o sacerdócio imutável de Jesus, ele fala da intercessão eterna do Cristo, visto que ele vive para sempre, Jesus, para interceder por eles, pelo povo de Deus, pela igreja. Então vejam a palavra interceder por eles. Então Cristo intercede por nós porque ele é o sacerdote, é um dos atributos divinos do Cristo. Lembrem que no Apocalipse é visto aquela imagem de homem, o homem que vem com uma túnica branca. Eu vi alguém como um filho do homem com uma túnica branca. A túnica é o sinal do sacerdócio. Então aqui fala que ele intercede para sempre por nós. Então, meus irmãos, vejam que a intercessão de Jesus, ela é algo próprio daquele que é morto e ressuscitado ao mesmo tempo. Porque vejam que Cristo ressuscitado tem as chagas nas mãos e nos pés e no lado, mostrando que ele, o crucificado, é o ressuscitado e intercede por nós junto ao Pai eternamente. Por isso, essa intercessão, ela acontece de forma única e eminente e grandíssima na divina Eucaristia, na Santíssima Eucaristia. Então vejam que essa oração da novena, ela não tem erro. Não é errado dizer intercessão de Jesus. E claro, muito menos intercessão de Maria, tanto que a irmã não teve dúvida com relação à intercessão de Maria. Essa parte de intercessão de Maria é uma dúvida dos protestantes.
mas ela pensou como Jesus irá interceder a alguém superior a ele se ele já é Deus. Então, qual é a resposta? Essa é a resposta. Jesus intercede por todos nós, pela igreja e pelo mundo, porque ele é o único sacerdote. Ele vive eternamente para interceder por nós. E fez isso nos dando o Espírito Santo, né? No batismo, ele fez com que nós participássemos dessa intercessão sacerdotal. É uma intercessão como um sacerdote que oferece o sacrifício de amor por toda a humanidade. Então é nesse sentido. O pedido da oração da novena quer dizer isso. Senhor, Santo Afonso, que pela intercessão de Jesus e de Maria, que são intercessões diferentes, a intercessão do Filho de Deus é totalmente uma intercessão divina. A intercessão da Virgem é como mãe de Deus, criatura, uma imensa intercessão que também é totalmente diferente da intercessão dos santos e dos anjos, né? A intercessão da Virgem é superior, certo? À intercessão deles, por causa da dignidade de quem é. Ela é a mãe de Deus, mas a intercessão da Virgem Maria não é como a intercessão de Jesus, porque a intercessão da Virgem é em Cristo Jesus. Nossa Senhora não nos dá o Espírito. Lembrem, a Virgem Maria não é deusa. Nossa Senhora não nos dá o Espírito. É o Filho Jesus que nos dá o Espírito. A intercessão de Maria é em Cristo, como a nossa. Mas claro que a intercessão da Virgem Maria, ela é diferenciada, potencializada, porque ela é a Mãe de Deus. Toda a Santa Mãe de Deus. Panagia Theotokos, vai dizer os cristãos do Oriente, né? Então, espero ter esclarecido um pouco, apesar da longa conversa, mas para mostrar. Na dúvida, confira Hebreus, capítulo 7, versículo 25, se você tem dúvidas sobre a intercessão de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Dai-nos a graça do teu perdão e da tua paz, e que possamos interceder em ti, através de ti, no teu Espírito, ao Pai, junto com a Virgem, os santos e os anjos, agora, enquanto perdura os nossos dias, e pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até o próximo encontro, meus irmãos, aqui no Café Católico, em mais um Café Expresso, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e vos guarde. Amém.